Muito bem, obrigado. Eu queria apresentar para vocês a Darlise Neves, que está chegando para o nosso grupo, vindo hoje pela primeira vez. Ela é do Rio de Janeiro, é psicóloga, é nossa amiga e vai nos acompanhar daqui para frente. Tá bem? Seja bem-vinda, Darlise, em nome de todo mundo, viu? Que você possa aproveitar os nossos estudos e a nossa convivência. Muito bem. Eu vou então pedir para a Luciana, para ela já ir preparando a nossa reunião de hoje, a última, 27 de maio, a última deste mês, e que nós possamos fazer um bom trabalho e cuidarmos, além do nosso aprendizado sobre o tema amplo da mediunidade, nós estarmos contribuindo com os bons espíritos para que eles, com as nossas vibrações e fluidos, eles ajudem todos esses contextos tão penosos que a humanidade apresenta exatamente por agora. Então, Luciana, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Pode escolher duas músicas, uma seguida da outra, tá bem? Tá bem. Somos nós, herdeiros das constelações, eternos companheiros das estradas imortais que nos levam aos confins e mesmo lá eu encontro você. Estamos em todo caminho bom, cores e sons, novo viver, novo cantar, nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver e encontrar, enfim, a razão para vencer. Eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons, somos irmãos, novo cantar, novo viver, nosso coração nos diz da ânsia de se ver feliz, da busca sem descanso de um motivo para viver e encontrar, enfim, a razão para vencer. Eu encontro você. Estamos em todos caminhos bons. Somos irmãos, novo cantar, novo viver, nosso coração. E então ele veio e disse: já é hora de seguir. Indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confiem, vão.
E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe que nos abriga. Por seu amor, haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Porque ninguém resiste ao seu chamado. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Músicas lindas, não é? Muito bem. Nossa gratidão, viu, a você, em nome de todo mundo aqui. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, enquanto mais um ou dois ainda possa chegar. Vamos dando as boas-vindas a cada um de vocês, que tenhamos de novo nesta segunda-feira, na sequência do nosso estudo sobre a mediunidade, o maior proveito possível. Que nós possamos pensar em Jesus, que já foi trazido nas melodias, encarecendo a sua assistência, o seu amparo, as suas bênçãos por toda a nossa humanidade, o seu rebanho imenso de bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados. Que a essa altura nossos corações estejam mais generosos. E mesmo chegando para mais uma noite de estudo, que nos favoreça o entendimento, a compreensão para uma prática atual ou futura da mediunidade. Que estejamos como que desejosos, rogando ao alto tudo aquilo que seja benéfico em favor daqueles que estão pelo mundo todo sofrendo as expiações, as amarguras, o luto, a destruição e tudo mais que vem caracterizando a vida atual no planeta Terra. Que possamos pensar e cuidar de toda a África, do Haiti, da Ucrânia, do Iêmen, mas, sobretudo, da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que continua sendo vilipendiada por aqueles que guerreiam quando poderiam trabalhar a paz. Que possamos cuidar de Papua Nova Guiné, onde mais de 2.000 pessoas desencarnaram nos últimos dias por um desmoronamento em meio a uma chuva intensa. Aqui estamos, Jesus, desejando estudar, mas também abraçar todos aqueles que padecem as dificuldades tão penosas destes tempos. Ajuda-nos, Jesus, e tudo que seja nosso possa passar a ser de todos. Em nome de todos os benfeitores, de todas as áreas do conhecimento, sobretudo aqueles mais amorosos ligados à mediunidade, à doutrina espírita e, sobretudo,
a caridade, que é a nossa principal lição a aprendermos na Terra. Muito obrigado pela presença de cada um e que possamos avançar nas nossas reflexões sobre o tema. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, gente. Então vamos lá para a página 174. Então, nós tínhamos visto a ideia da influência mental, não é? Vinculando espíritos, seres humanos encarnados, mas agora nós vamos entrar no roteiro da própria apostila da Federação Espírita Brasileira, Fenômenos Mediúnicos. Só para lembrar algo que já voltou muitas vezes, né? Nós temos os fenômenos psíquicos, que se dividem em fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. E temos os fenômenos mediúnicos, que, por sua vez, se dividem em fenômenos de mediunismo de efeitos intelectuais, os mais comuns, e de efeitos físicos, como nós já vimos, a ectoplasmia, as materializações, a tipologia e outros fenômenos, aliás, bem inusitados, sobre os quais nós já conversamos um pouco. Então, vamos ver o que a apostila agora nos reserva. A atuação dos espíritos no plano material não se limita às interferências psíquicas. Pode ser tangível, como nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, aparições, transporte de objetos, materializações, curas espirituais, etc. E nos de efeitos intelectuais, entre outros, psicofonia, psicografia, vidência, pinturas mediúnicas. Pois bem, em O Livro dos Médiuns, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano material, afirmando que o perispírito exerce papel fundamental na ocorrência dos fenômenos mediúnicos. Claro que vinculando o perispírito dos médiuns e o perispírito dos desencarnados, que são os espíritos comunicantes, não é? O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, sobretudo o seu componente, aquele que nós chamamos, já vimos isto, de corpo astral, que é aquele que tem a forma humana. De tal maneira, depois serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada dessa maneira, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Aliás, também já vimos, é uma ação muito mais comum do que nós poderíamos imaginar, a ponto de vermos, num estudo anterior recente, aquela expressão quando Allan Kardec pergunta como é que é essa interferência na vida humana, e a espiritualidade, os espíritos da codificação dizem que de ordinário são eles que vos dirigem, os espíritos funcionando conosco como que interferindo no nosso dia a dia e podendo nos levar num sentido ou noutro, claro, os espíritos elevados no sentido do progresso e os espíritos equivocados no sentido contrário. Não é? Lembram disso? Pois bem,
os movimentos e suspensão de objetos, os ruídos e outros fenômenos mediúnicos de natureza física ocorrem pela ação dos espíritos que combinam a vontade deles, o fluido universal, com o fluido que é liberado pelo médium. Esse fluido, nós já vimos também, chama-se fluido vital ou ectoplasma. Nós podemos usar as duas maneiras de nos referirmos a este fluido de forma como se fossem sinônimos. Lembrando que quem tem fluido vital, portanto, quem tem ectoplasma, isso pertence ao duplo etérico. E só quem tem duplo etérico é o ser humano encarnado. De certa maneira, os animais e os vegetais também possuem elementos dessa natureza que nós podemos comparar com este que é o humano, que é o fluido vital ou o ectoplasma da criatura humana, seja ela qual for. Todos têm isto. Então, segundo a vontade deles, o fluido universal com o fluido que é liberado pelo médium. Lembrando que os exemplos mais extraordinários dessa liberação acontecem com os médiuns de ectoplasmia. Claro, são aqueles que, como todo mundo que tem ectoplasma, os médiuns são aqueles que sabem colocar para fora, sabem como que projetar de si, com a ajuda dos espíritos, em geral de bons espíritos, para que esse elemento extraordinário que garante a saúde humana, inclusive, por isso ele é chamado de fluido vital, isso seja utilizado em reuniões, como nós já vimos outro dia, de materializações. São os aspectos mais extraordinários. Eu lembro que recentemente enviei para vocês fotografias, não é? De materializações luminosas, muito nítidas, por pesquisadores desde o final do século XIX, o início do século XX, até hoje. Lembram? Está nos arquivos do grupo. Quem quiser, é só ir lá e olhar. Me lembro também de ter deixado um link sobre um estudo que nos convidaram e nós fizemos sobre materializações e fotografias dos espíritos. Para tudo isto, o elemento chave chama-se ectoplasma. Lembram? Então vamos adiante. Esta manipulação se dá pela ação do pensamento, que dá impulso ou modifica a natureza dos fluidos. Os espíritos que se dedicam à produção dos fenômenos mencionados são sempre de ordem inferior, ainda sujeitos à influência da matéria, segundo o Livro dos Médiuns. Os espíritos superiores não se ocupam desse tipo de evento, mas, se for necessário atuarem diretamente sobre a matéria, se utilizarão daqueles espíritos aptos a tal atividade que colaborarão de bom grado. Porque para todas as questões benéficas há uma hierarquia. E aqueles que são mais próximos à natureza humana convencional daqui são os que estão no dia a dia das manifestações. Mas quando o objetivo é elevado da parte de todos que participam, sejam encarnados e desencarnados, claro, os espíritos de maior estatura moral, eles supervisionam tudo. Porque o fluido vital de um médium, às vezes o único médium na reunião,
às vezes dois, mais raramente, né? São fluidos muito importantes para a vida e a saúde do médium. Então, entre uma prece de abertura e uma prece de encerramento, como todas essas sessões ou reuniões acontecem, isso garante a supervisão e os cuidados de espíritos muito mais elevados, não é? Seguindo, então, meus amigos, quanto aos fenômenos de efeitos intelectuais, afirma Allan Kardec, para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. As manifestações mediúnicas inteligentes apresentam enorme variedade de tipos e subtipos, estudados em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 3 e 6, e capítulos 10 e 17, especificamente. Portanto, se isso está no texto da nossa apostila, aqueles que desejarem, fica a dica, a sugestão de amanhã ou depois, anotando para não esquecer, que façam a leitura ou uma releitura destes itens que o texto agora nos sugere. Tá bom? A ocorrência de tais manifestações exige um certo grau de elaboração mental. E o médium funciona como um intérprete, esclarecem os espíritos orientadores. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós encarnados e os espíritos que se comunicam, um elo, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que receba e transmita. Então vamos adiante para o item 3. Fenômenos da natureza. Vejam que curioso isto. A ação dos espíritos no plano físico se estende além da mediunidade. Consta em O Livro dos Espíritos, o livro fundamental da doutrina espírita, que, cumprindo os desígnios de Deus, incontáveis entidades esclarecidas se associam a espíritos de diferentes graus evolutivos para garantirem a harmonia e o equilíbrio das forças que regem o planeta. Percebem-se, então, que os eventos geológicos catalogados como naturais, ou seja, não provocados pela ação lesiva do homem, são acompanhados de perto por espíritos benfeitores, a fim de que as transformações intrínsecas e reações dos elementos materiais da natureza não coloquem em risco a vida planetária. Alguém poderia pensar, mas como é isto se nós temos visto no dia a dia fenômenos tidos como naturais que geram o sofrimento, a morte coletiva, um número muito grande de feridos e assim por diante. Do mesmo modo, claro que para tudo há a devida supervisão para que tenhamos sempre o cumprimento das leis de Deus, todas elas. Mas existe lei de destruição, lei de causa e efeito, lei de progresso, lei de amor, de justiça e de caridade.
Lamentavelmente, não só boa parte dos humanos vem conspirando propositadamente contra a saúde, vamos dizer, da natureza, não é? Agredindo-a dia após dia por décadas e décadas, talvez séculos, também existem aspectos que não são muito bem conhecidos, mas que estão nas raízes destes fenômenos naturais que geram sofrimento. Então, eu sempre lembro com vocês do livro Há 2000 anos, aquele capítulo de Emmanuel, portanto, chamado Alvoradas do Reino do Senhor. Leiam, por favor, ou releiam, porque é talvez a única referência de valor vinculando os cataclismas aos efeitos nocivos das maldades humanas, gerando uma psicosfera escura e gerando destruição, sofrimento e morte. Então, mas independente disso, por mais que tudo seja como tem sido tão doloroso para populações inteiras, né? Nestes últimos dias ou meses, ainda assim, tudo é administrado por Jesus, governador da terra. Então, o que é permitido há de ter uma razão. Infelizmente, por um lado, porque todas essas questões são consequência daquilo que nós mesmos geramos para nós. E a natureza acaba sendo como que um instrumento das leis de Deus, de justiça, inclusive. Mas essa é uma reflexão, talvez, para voltarmos depois. André Luiz registra elucidativo comentário do orientador espiritual Aniceto, no livro Os Mensageiros, a propósito da ação dos espíritos da natureza. Esses espíritos da natureza, gente, eles também são conhecidos como elementais. Eles não são humanos. Eles ainda não alcançaram a condição dos humanos, que têm a memória completa de si mesmos, que tenham pensamento contínuo, que tenham como que aspectos próprios da natureza daqueles que conquistaram a condição hominal. Mas eles estão muito perto. Então, existem espíritos ligados à terra, ao ar, ao fogo, aos mares, aos oceanos, e também aos elementos das águas doces, como rios, lagos, lagoas e por aí afora. São os elementais. Um dia nós já conversamos sobre isto, provavelmente conversaremos mais adiante, seja numa ocasião ou noutra, porque isso tem relevância. Nem todos os espíritas se ligam a esta realidade, porque muitas vezes há médiuns que percebem muito bem estes nossos irmãos. Eles são muito dóceis às influências dos humanos. E aí tanto mora a felicidade, quanto mora o sofrimento. Porque há nesse mundo espíritos muito distantes do bem, tanto encarnados como desencarnados. Aliás, a grosso modo, ainda são a maioria no planeta Terra. Seguindo, o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores.
Quais são os reinos inferiores? Aqueles ligados aos animais de todas as espécies, tanto quanto os vegetais também de todas as espécies. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Vejam que lindo isso. E isso passa desapercebido. E, infelizmente, muitos espíritas não se ligam nestas coisas. Mas os benfeitores se fazem acompanhar, muitas vezes, de falanges imensas de cooperadores do bem, em que eles são, então, devidamente utilizados para a ajuda no progresso de toda a natureza e também da natureza humana, da realidade de todos nós. Considerada a natureza como fonte primária da vida, ela deve merecer toda a atenção, respeito e preservação. E na medida em que nós vemos o que o ser humano vem promovendo para boa parte da natureza no planeta, seja em qualquer lugar do mundo, nós temos que entender que existem predadores por toda parte, encarnados e desencarnados, que inspiram os encarnados para o prejuízo à vida dos elementos da natureza na Terra. Não se deve inferir, contudo, que a ação dos espíritos na natureza esteja relacionada aos conceitos da mitologia, que pregavam a existência de deuses encarregados das chuvas, dos ventos, da colheita. Não deixa de ser uma ideia interessante. Ou que tais espíritos constituam uma categoria à parte na obra da criação. Na verdade, são espíritos que, comprometidos com este gênero de atividade humana, já renasceram anteriormente e voltarão, por certo, a reencarnar na Terra em missão ou em trabalho corriqueiro. Verifica-se dessa forma que a participação dos espíritos no plano material é efetiva e preponderante, tendo em vista o progresso do homem. Todavia, a ação espiritual está necessariamente vinculada aos processos de sintonia estabelecidos entre desencarnados e encarnados. Cabe, pois, a cada um observar e escolher o tipo de companhia espiritual que deseja. Os bons espíritos se fazem presentes na vida cotidiana, embora nem sempre os encarnados lhes acolham as sugestões elevadas. Segundo o codificador, seria esse o motivo da maioria das ocorrências infelizes que o ser humano sofre. Uma lembrança aqui nessas considerações últimas desse capítulo é a ideia de que os espíritas, os espiritualistas, eles são uma minoria na população encarnada e, de certa maneira, na população maior ainda desencarnada. Então, se nós estamos tendo a oportunidade, eu diria, preciosa, de, dessa forma, juntos, estudarmos estes elementos, conteúdos de esclarecimento sobre a vida humana, a vida na natureza. Não é? Quando estudamos a mediunidade, a imensa maioria desconhece isso tudo. Ou por nunca terem se preocupado, ou porque nunca tiveram acesso a estas informações. Lembra que nós tínhamos como que lembrado um dia que os espíritas no planeta Terra
somos 0,00007% da humanidade, 0,7 milésimos%. Ou seja, é uma coisa inexpressiva numericamente, mas expressiva do ponto de vista das suas possíveis contribuições a todos os demais, não é? Claro que esse número cresce a cada dia, mas esse conteúdo é um conteúdo que mais dia menos dia deverá ser universal. Em que sentido? Conhecido por todos. E isso também mostra como que a nossa infância quanto ao conhecimento da espiritualidade. Se a grande maioria desconhece, é porque ainda não frequentaram essa escola sobre as coisas mais básicas e comezinhas da vida sob o prisma do espírito imortal. Então, tudo isso é responsabilidade nossa, de tal maneira que quando qualquer um aqui do grupo vai estudando o espiritismo e outras ciências, outras crenças que enaltecem as virtudes humanas, é preciso nós conversarmos com as outras pessoas no dia a dia, não é? E não guardarmos para nós a nossa crença, o nosso entendimento, que não é nosso, mas que é relacionado à doutrina espírita, sobretudo. Por quê? Porque é uma maneira de nós contribuirmos, mesmo de uma forma muito pequenina, para que estas coisas se espalhem mundo afora, mesmo sendo um trabalho de formiguinha, de pirilampo, na grande escuridão de uma floresta imensa de ignorância, de desconhecimento e de valores equivocados que o mundo ainda apresenta. Então, eu creio que, como estamos finalizando este item, em vez de começarmos um outro, nós podemos abrir para perguntas e respostas. Hoje ainda, talvez, ou na próxima semana, nós já vamos lá para a página 181, quando vamos estudar um item, não é? Que é uma grande ciência envolvendo, inclusive, a saúde mental, a medicina, que se chama obsessão. Causas, graus e tipos. Então, o que nós vamos fazer agora é convidar os amigos para os que desejarem trazerem alguma contribuição, reflexão, pergunta. Basta abrir o microfone e vamos juntos. A ideia de que as questões possam ser sobre o tema que nós estamos vendo hoje, ou que vimos na penúltima segunda-feira, para não fugirmos bem do que estamos examinando agora. Tá bom? Boa noite a todos. Eu fiquei com uma dúvida ali com relação aos elementais. Por favor, desculpe, quem é que está falando? Ana? Ana Cristina, isso. Ana, você pode aumentar o seu microfone, por favor, porque eu não lhe ouço bem. Não sei se sou só eu. Agora melhor? Olha, um pouquinho, mas tente, por favor. Tá. Eu fiquei com uma dúvida com relação aos elementais, que esses dias eu li que os elementais também se diziam respeito aos elementos. Os elementais também, o quê? Se dizem respeito aos elementos como se fosse da tabela periódica, né? Não
apenas aos elementos terra, né, ar, enfim. E eu fiquei com essa dúvida se isso realmente é verídico. Ana, eu não sei onde é que você leu sobre isto, mas é um ponto de vista de alguém, de algum grupo. A tabela periódica de Mendeleev, que foi o químico que há muito tempo organizou o panorama de todos os elementos químicos da natureza, claro, do planeta Terra, né? E dividiu de uma maneira brilhante na companhia dos seus colegas de então. Aquilo se refere a átomos, apenas isto. O conjunto de átomos permite-se formar substâncias. Mas, e também, dependendo da união entre os átomos, a criação de moléculas. Então, átomos, partículas subatômicas, que a tabela periódica não contempla, porque a tabela periódica é da época da física clássica e não da mecânica quântica. Então, ela é ainda de final do século XIX. Então, o que acontece? São os substratos de tudo, tanto no plano dos encarnados, no plano material, como no mundo dos espíritos, porque o mundo dos espíritos ele também é semimaterial. Mas tudo que é semimaterial também é material. É de uma matéria sutil que nós não enxergamos, a não ser pela mediunidade. Então, colocar os elementais como se fossem ligados a cada um dessas dezenas de elementos da tabela é uma maneira de correlacionar, de dar uma ideia de que tudo na natureza, incluindo aquilo que é microscópico, aquilo que é do infinitamente pequeno, ainda guarda uma relação com criaturas inteligentes, mas não humanas. Então, eu não tenho conhecimento disso. E acho que nós, por enquanto, deveríamos vincular os elementais não a elementos químicos, olha a coincidência das palavras, e sim aos contextos da natureza planetária. Não é? A questão das águas, do ar, do fogo, da terra, que são as dimensões convencionais. Agora, na ultraestrutura de tudo estão os elementos da tabela periódica. Tudo da tabela é do planeta Terra e, possivelmente, de muitos outros lugares do universo. Então, um pouquinho de cautela, por enquanto. Tá? É uma Sim, associação interessante, mas ela é um pouquinho, me parece, né? Distante do que é mais conhecido. E eu lembrava agora há pouco, Ana, né? De que mesmo os espíritas pouco valor dão aos elementais. E isso é uma coisa que vai mudar com o tempo, porque eles são nossos irmãos, eles são bem filhos de Deus, como qualquer um de nós, eles nos acompanham, são multidões de entidades que nos acompanham na Terra. E que se sim, nós sim. pudermos respeitá-los, acolhê-los, entendê-los, nós vamos evoluindo junto com eles junto conosco. Sim, sem dúvida. Não, eu tinha realmente e tenho esse conceito dos elementais com relação, né, a aspectos de terra, ar, enfim, fogo. Essa associação que o senhor fez, essa analogia, eu acredito que tenha sido este o fundamento do que foi relacionado no que eu li, onde tudo teria vida na realidade. Eu acho que o propósito da colocação talvez tenha sido por esse ângulo aí mesmo. Muito Obrigada, bem. Ney. E Ana, quer ver uma outra questão que tem a ver com isto também? Você vai ver na codificação kardeciana
mas não só a ideia, olha que bonito isto, até às vezes difícil de conceber. O ser evolui do átomo ao arcanjo. Um dia podemos aprofundar isto. Como é que pode o átomo de hidrogênio ou de hélio, que são os mais básicos, que exatamente são os mais importantes componentes das estrelas? De tal maneira que, como é isto? Né? Como enxergarmos a evolução desses elementos até algum conteúdo espiritual? Qual é a noção simples? Eles também têm rudimentos espirituais de uma questão muito básica, não é? Então, outra lembrança, na época de Kardec, outro dia nós vimos isso, que eu me lembrava também. Nos tempos de Kardec, né, nós tínhamos a atomística de Dalton. Então, o átomo era indivisível. Por isso que Kardec, com os espíritos da codificação, trabalharam a ideia de que o ser evolui do átomo ao arcanjo, não é? Do elemento mais primordial ao elemento mais avançado. O arcanjo é a ideia do espírito de primeira grandeza, do espírito de primeira ordem. Então, eles são os mais evoluídos. Mas, depois, logo depois do trabalho de Kardec, o átomo foi dividido. Então, hoje você tem o átomo cheio de elementos pequenininhos, que naquela época nem Dalton, nem Kardec sonhavam. Lembram disso? Então, o que nós temos? Quarks, leptons e gluons, em arranjos diferentes. Então, nós poderíamos até dizer, de uma maneira atualizada, brincando um pouquinho, né, que o ser evolui do quark ao arcanjo. E sabe-se lá, daqui a 50 anos, o que nós vamos saber além disso? E nosso espectro ele vai ser mais alongado, mais comprido. Enfim, reflexões. Obrigado, Ana. Então. Doutor Sérgio, boa noite. Boa noite, Sérgio. Continuando esse assunto, os elementares eles seguiam uma linha paralela à humanidade, do ser humano, ou seriam intermediário entre o animal e o homem? Sérgio, olha só, excelente lembrança. Então, animal é animal. No planeta Terra. Não quer dizer que todos os mundos tenham vivido a mesma realidade daqui, porque há de tudo no grande universo, no multiverso, no diverso. Então, o que acontece? A alma ou o espírito de um golfinho ou de uma girafa, eles estão dentro da sua escalada evolutiva. Então, eles não são elementais. Nada impede, e é razoável pensar assim, que os elementais que são próximos da condição humana, sem nunca terem reencarnado, eles sejam uma condição intermediária dos animais de algum mundo, que pode ser do nosso, até a chegada à condição hominal, em que a criatura tenha inteligência, pensamento contínuo, memória de si próprios e assim por diante. Então, nós conhecemos pouco dos elementais, mas eles são inteligentes. Eles não são completos, porque se eles fossem completos, eles seriam humanos. E querem ver uma outra reflexão, Sérgio? É a ideia de que eles são puros.
eles só vão reencarnar na medida que se equivocarem no mundo espiritual, porque foi isso que justificou que nós tivéssemos que encarnar uma primeira vez e reencarnarmos inúmeras vezes depois. Os elementais, eles são puros, eles não têm maldade. Eles podem atender a espíritos maus que queiram se utilizar deles para uma intenção equivocada qualquer, mas isso não é problema deles. Eles não têm essa responsabilidade, eles não têm essa condição que os humanos tiveram e têm até hoje, e em grande escala. Por isso que eu comentei antes que eles são muito dóceis. Eles são tão dóceis, isso é uma virtude, que eles até atendem, no mundo atrasado como o nosso, a solicitações de criaturas que um dia já não existirão mais. Eles, segundo a filosofia teosófica, eles colocam os elementais, que normalmente não estão no plano físico, né, estariam no plano, no mundo etérico, que eles chamam, para cima, o astral, mental, e eles dizem que seria assim uma evolução em paralelo com a humanidade e se encontrariam lá na frente, entendeu? Com a evolução. Parece que os animais, peixes, alguns tipos de animais chegariam a esses elementais. E daí eles se transformariam com a evolução em anjos, e aí sim, depois dos anjos, eles quase que se uniriam ao desenvolvimento humano. Essa foi uma teoria deles, né? Mas parece que Certo. sim. Só a lembrança, né? Tem muita coisa linda no meio disso tudo, né? Os elementais que vivem no planeta Terra, sabe-se lá há quantos milhares ou milhões de anos, são filhos de Deus que têm toda a perspectiva evolucionária aberta para eles, e isto pode acontecer sem que eles reencarnem como aqueles que tiveram que reencarnar na Terra porque faliram e se deixaram conduzir por elementos. É aquela ideia da teoria dos anjos decaídos. Mas o fato de viverem num mundo semi-primitivo, de expiações e de provas como a Terra, não quer dizer que eles vão viver a vida humana que nós temos vivido também há tanto tempo. Existem aí algumas dúvidas, alguns mistérios, mas o mais interessante é vê-los como nossos irmãos e reconhecer o quanto eles são dóceis aos espíritos superiores, o quanto eles estão na Terra para nos ajudar no processo evolutivo do planeta como um todo, inclusive cuidando da natureza, portanto, subhumana, envolvendo as florestas, os vegetais, os minerais e os animais de toda a escala evolutiva. Entendi. Muito bem. Ok, obrigado. Obrigado a você, Xará. Doutor Sérgio, eu tenho uma pergunta rapidinho sobre a palavra ectoplasma. Eu li o livro dos médiuns e não me lembro se eu vi no livro dos espíritos. Eles se referem ao fluido vital ou fluido animalizado, mas não tem referência à palavra ectoplasma. A palavra ectoplasma foi uma coisa que foi surgida depois de Kardec, veio com André Luiz. Qual é a origem dela? Ela surgiu depois, com pesquisadores na França. Uhum. Quem lidou diretamente com isso foi Charles Richer. Charles Richer era um físico notável, que ganhou da rainha da Inglaterra o título de Sir, mas ele não ganhou o prêmio Nobel.
e ele trabalhou em diversas áreas. Ele era médico, foi prêmio Nobel de Medicina, Charles Richet. Então, ele trabalha essa ideia e ela coincide com o fluido vital. Então, ectoplasma e fluido vital, só os que têm vida biológica possuem. E se nós estamos trabalhando a natureza humana, isso pertence ao corpo físico. Os desencarnados, lembram disso? Não têm corpo físico, claro, então não tem fluido vital. Portanto, esse fluido é composto de moléculas mais densas. E é esse material que, quando exteriorizado, como nós vimos, está com imagens que nós colocamos há pouco tempo, né? Vocês lembram de William Crookes? Lembram de Florence Cook? Lembram das materializações extraordinárias? Esse era físico, o outro é que era médico. Crookes, físico. E o outro é médico, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1913. Pois bem, essa é uma ideia preciosa para nós, né? Ectoplasma serve para manter a vida humana. Todo mundo tem ectoplasma, só que quem não é médium de ectoplasmia não tem condições de exteriorizar isto. Não exteriorizando, não há fenomenologia de efeitos físicos, seja o efeito qual for. E o mais extraordinário deles é a materialização dos espíritos, fotografia de espíritos. E a outra questão, não menos relevante, a chamada mediunidade de cura. O fluido vital de Mesmer e dos magnetizadores da França, de toda a Europa, contemporâneos de Kardec, era tudo baseado no fluido vital. Se não houvesse fluido vital, não existiria mediunidade de cura, como está muito bem salientado no Livro dos Médiuns. Então, quando ele fala no Livro dos Médiuns que, dependendo do peso, né, quando tem o processo de o espírito tem a intenção de levantar uma mesa ou levantar um objeto, quando ele diz que para levantar objetos pesados, o total da massa do fluido vital, junto com o fluido universal, tem que ser proporcional à massa do objeto. Quer dizer, nós estamos falando do ectoplasma do médium. É isso mesmo. Tem que haver ectoplasma suficientes para, vamos dizer, neutralizar o campo gravitacional da região. Senão o elemento não sobe. E só quem pode permitir isso tem que ter alguém no recinto, no ambiente, que tenha ectoplasma exteriorizado em quantidade e qualidade para tal tipo de fenômeno, senão ele não pode acontecer. Uhum. Então, ele é um tesouro para a medicina, sobretudo uma medicina espírita, envolvendo magnetismo de cura, fluidoterapia infantil e outras possibilidades que, às vezes, sem que ninguém saiba, a espiritualidade amiga, havendo merecimento e condições, eles manipulam, retiram de um médium próximo, às vezes sem que ele saiba, ou retiram da natureza, porque os elementos da natureza também têm ectoplasma. Por exemplo, vinhedos e trigais para certo tipo de ajuda quando há preparo, merecimento, razão de ser, claro. A coisa é bem mais ampla. Graças a Deus, né? E que bom, né, Georgette, que nós podemos ir conhecendo, né, cada vez um pouco melhor dessas coisas. Se existe algo que é nossa obrigação,
é conhecer a nossa realidade, em todos os sentidos desse tipo de pensamento, inclusive da natureza planetária. Não é? Lembrando que Jesus criou isso tudo há bilhões de anos, como já vimos na referência de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. É Obrigada, isso, gente. obrigada, De doutor. nada. Nós que agradecemos, Georgette. Alguma Mais perguntinha uma, mais? mais uma questão assim, dentro disso que a Georgette colocou, eu fiquei lembrando ali daqueles vídeos que o senhor colocou das mesas, né, girantes. Então, e eu fiquei pensando se por que várias pessoas no momento era necessário, então, muito ectoplasma para que elas girassem? Foi essa Claro, associação que eu fiz agora. Por isso, várias pessoas. Entendi. claro. Lembram que eu coloquei, não sei se você viu, Ana, não tem muito tempo, acho que foi esse mês, eu passei para o grupo 2 ou 3 vídeos de pessoas lá em Salvador, Bahia, de pé e a mesa girando, e eles apenas Sim, colocando a mão levemente por sobre ela. Quem não viu isso está. foi esse vídeo que me lembrou isso que ela estava colocando, porque é daquelas, né, várias pessoas ali. Esse é um fenômeno físico, ectoplasmático, dos mais evidentes. Tão evidente que o mundo maior, o Espírito de verdade, que é Jesus, programa para que essa fenomenologia ocorresse. Ela tem início nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, mas logo depois ela é trazida para a França, numa época que não tinha internet, não tinha Big Brother, não tinha Madonna, não tinha certas outras coisas. E as pessoas, então, iam se distrair, especialmente aos sábados à noite, né, na sociedade parisiense de então, até que os amigos de Kardec, pelas respostas inteligentes das mesas, o convidam, ele acaba resistindo um tempo, mas acaba chegando lá, e ele fica surpreso, impressionado pelas respostas inteligentes, pelo tipo de movimento das mesas. E isso é que chama a atenção, porque era preciso algo inusitado para que um espírito, na condição de Kardec, um cientista super preparado, inteligente, pudesse chegar a reconhecer a presença dos espíritos. Então, tinha que ser uma preparação inusitada. Foi e deu tudo certo. Tanto é que ele, então, gera todo o conteúdo espírita a partir de então, e aí desaparece a questão das mesas girantes, porque não eram mais necessárias. Aqueles que forneciam ectoplasma para aquilo tudo, nunca ninguém soube quem eram aquelas mulheres, aqueles homens que tinham essa faculdade, mas tinham suficiente material ectoplasmático dos seus corpos físicos para que aquelas mesas girassem e se tornassem como que elementos inteligentes nas mãos dos desencarnados. Para quê? Para chamar a atenção de Kardec. No que chamou a atenção dele, ele foi adiante com as outras equipes, as médiuns que trabalharam com ele, e as mesas girantes entraram em declínio. Então, hoje em dia, elas são apenas raros fenômenos meramente para curiosidade, porque não faz sentido mais gastar ectoplasma de encarnados para uma distração de A, de B ou de C, porque o ectoplasma é a matéria vital da mediunidade de cura. E é isso que importa para, vamos dizer, um planeta tão cheio de enfermos, um planeta que é considerado um planeta hospital.
Não é verdade? Obrigada. Nada. Muito bem, gente. Então, qualquer dúvida ainda sobre esses itens, anotem e na semana que vem, já no mês de junho, nós vamos, se vocês trouxerem as questões, ou até dúvidas que surjam de agora até a semana que vem, quando vocês forem, por exemplo, reler esse material simples que nós verificamos esta noite. Tá bem? Então, meus amigos, vamos solicitar a Luciana, a não ser que outra pessoa queira cantar. Alguém se anima? Só levantar o dedinho. Luciano, o que você acha dessa ideia? Excelente. Excelente, né? Até para você descansar um pouco a voz, né? Para Então, multiplicar, brincando. Oi? para multiplicar. Para multiplicar. Muito bem. Então, minha gente, vamos fazer assim, vamos pedir para a Luciana cantar mais uma ou duas músicas, eu preferia duas. E enquanto ela canta, estejamos em atitude de oração. Cada um lembrando dos seus entes queridos, familiares da parentela corporal, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, os que são profissionais de saúde, lembrando dos seus pacientes. E aí, as duas músicas que ela vai escolher vão funcionando como ondas portadoras de amor, de fluidos de cura e de benefícios pro mundo inteiro. Lembrando também os lugares onde a violência impera na Terra, pelos feridos, pelos desencarnados, daqueles lugares que são hoje as notícias mais tristes que nós temos. Então, Luciana, tudo contigo. Mãe de amor, sacrário de fogo, irradiai do alto onde imperar. Maria, mãe bondosa deste bom Jesus, hóstia divina e pura, de amor, caridade e luz. Maria, peito ardente que se abre em flores, sobre o pranto ingente dos sofredores. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe Santa, Mãe de luz, encaminhai-nos para o bom Jesus. Mãe de amor, sacrário de fulgor, irradiai do alto onde imperais, vosso olhar, que é todo imenso amor, a esta humanidade que tateia cega ante a verdade. Ó Mãe, toda coração, despetalado em amor. Ó Mãe, toda vibração de luz, de paz e fulgor. Maria, Mãe de caridade, lançai sobre a humanidade
uma centelha de luz deste vosso olhar que ao Pai nos conduz, uma centelha de luz deste vosso olhar que ao Pai nos conduz. É bom viver a trabalhar, sempre a servir junto a você e redimir desdita e dor, a conquistar o eterno amor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. É bom viver a trabalhar, sempre a servir junto a você e a redimir deste traidor, a conquistar o eterno amor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor para sempre. Que assim seja. Obrigado, Luciana. Estão todos bem? Alguém gostaria de trazer algum comentário? Eu estou vendo alguns que são médiums. Quem desejar trazer alguma coisa que possam ter notado, temos uns minutinhos, podem ficar à vontade. Leandro, Cristiane, quem desejar. Muito bem. Então, vamos voltando. Vai ver que o Leandro e a Cristiane dormiram, não é? Durante o estudo ou durante as últimas músicas. Estão todos bem? Isso que importa. E aí, Cris? Olá. Não, eu dormi durante a música, uma paz. E aí apareceu uma imagem de umas pessoas chorando. A melodia chegava até nesses lugares, mas aí ficou meio confuso para mim, porque eu não consigo ter lembranças certas, exatas, mas foi, foi bem longe. E muito Agora bom. no final somente. Nas músicas, aham, na hora das músicas, e aí eu fechei os olhos e foi isso, Tá bom. tá? Obrigada, gente. Obrigado, então. Obrigado a você. Então, gente, vamos nos despedindo. Mas no dia 3 de junho estaremos aqui novamente. Tá bom? Um beijo para todo mundo, um abraço e até lá. Ou até na prece pela humanidade de qualquer dia, ou no mais tardar também, na quinta-feira, às 3 da tarde, no horário de Brasília, na próxima Fluido Infantil. Combinado? Tchau, gente. Boa noite, então. Eu sei que ninguém quer Tchau. ir embora, mas temos que nos despedir.
Tchau, boa noite, obrigada, Muito mais doutora. tarde que a noite. noite. Gente. Tchau, Tchau, boa boa noite a noite. todos. Tudo A bom. todos. Boa noite. Um Tchau, abraço. tchau. Beijos. Tchau.